quando começou em Indianápolis, eu estava com os 7 jogos de pneu perfeito, eu escolhi muito bem com a Goodyear qual era o melhor jogo, eu sabia que o carro ia ser muito constante, e eu estava liderando a corrida o tempo todo. Eu falei, esse ano eu tenho que ganhar a corrida, a minha chance de ganhar em Indianápolis, que é difícil ter uma chance de ganhar em Indianápolis. E na última parada de boxe que eu saí, eu olhei no espelho e o Al Unser Jr. de repente começou a chegar em mim, eu olhava, eu perdi 200, 300 rotações, né, de velocidade máxima. E eu não estava entendendo, eu perguntei, eu achei que tinha alguma coisa no motor, às vezes você pode parar no box, dar um aquecimento a mais no motor. Eu falei, nossa, mas parecia um pesadelo, porque ele chegando em mim eu não conseguia abrir mais. Eu falei, como que vai acontecer isso? E aí ele me passou num tráfego e faltava umas 4, 5 voltas. Eu falei, tem que passar de novo, tem que passar de novo. E apareceu a oportunidade, acho que faltavam 3 voltas, se não me engano, saindo da curva 2, ele pegou tráfego, eu saí mais rápido que ele. A hora que ele me viu no espelho, ele veio para baixo, me empurrou para baixo, para me dar, já tirar a linha boa para a curva 3, né? E aí eu sempre conto essa história, né? Parecia a racha de rua. Eu olhava para ele assim, olhava para o lado, e os fazendo com a cabeça assim para ver quem chega para 3 para entrar na frente. Chegamos juntinho. Eu olhei para a curva e falei, não vou tirar o pé. E ele pensou a mesma coisa, também não tirou o pé. Naquela época, para fazer a curva 3, pé embaixo, você tinha que abrir bem na tomada, pegar a tangência e soltar o carro. Era o limite fazer. Eu entrei sem tomada, ele também no meio, ele não tinha muita tomada quando ele entrou. E eu pensei, um dos dois não vai sair, os dois não vão sair da curva. E aí, quando eu entrei, o carro saiu a traseira, corrigi, apoiou, encostou nele, ele saiu virando. E foi assim um momento muito. Primeiro, quando eu vi que ele ia bater no muro, eu me assustei. Nossa, ele vai dar um pancão, e o meu carro controlou. Aí eu perguntei para o Jim McGee, how he's doing? O Jim McGee falou, he's okay, he's out of the car. Quando ele falou isso, foi um alívio, que deu bandeira amarela. Foi um alívio, eu falei, nossa, graças a Deus ele não se machucou, poderia ter se machucado. Mas foi assim um momento que às vezes, de vez em quando, no esporte, você tem que tomar um risco maior do que é o risco normal do esporte, e para ver se você consegue passar por essa etapa que é difícil. Foi uma decisão muito difícil. E eu sempre penso assim, eu no carro dele faria a mesma coisa que ele fez comigo, e ele no meu carro faria a mesma coisa que eu fiz com ele, igualzinho. Houve assim um sinal que ele deu depois da corrida, um ok, ele veio, e aí 1 hora depois veio ele e a Sherry Anser, a mulher dele, na nossa garagem dar um abraço, festejar, porque cara, na hora que um piloto sai do carro, adrenalina, nem fala com o piloto, nem chega perto. Porque pode, na hora que você está nervoso, pode ser muita coisa ruim, né? E aí, mas a reação dele foi boa, que ele deu sinal, porque ele percebeu, caiu a ficha e falou, puxa, se eu tivesse o carro do Emerson, é isso que eu sempre falo, você faria o que ele fez, e eu faria, né? E ele faria o que eu fiz, se os dois trocavam de carro a mesma coisa, porque deu certo. 89, daí quando eu saí do Campeonato Mundial de Marcas, né, daí eu fui para a equipe Dominus Pizza, e era o chassis Lula também, só que o motor era motor Jazzy, que é o motor inglês, né, de uma fábrica pequenininha, do Jan Jazzy, que é o nome dele, e inclusive fez preparação de motor para a Fórmula 1, fez o próprio motor, e esse era vamos dizer, é um motor V8, como era o Ford Corsa, mas claro que a Corsa com muito mais recursos e muito mais engenheiros e tal, era outro motor, né? E o motor realmente faltava cavalo. E aí, em 89, a gente classificou, acho que eu classifiquei na 3ª fila, alguma coisa assim, até que classifiquei bem. E na corrida, viemos fazendo a nossa corrida, a nossa batida, as pit stops bem feitas, a estratégia da corrida bem feita. Só que era bastante diferença de potência. Então,
E a gente tinha feito um ótimo acerto no carro, de chassis. E conforme o combustível ia diminuindo, o carro ia ficando mais leve, e eu conseguia fazer a volta inteira de pé cravado. E aí eu me lembro que o Dog Sherson, que é o dono da equipe, vinha no rádio e falava: Raul, que ele via, né, pela telemetria, que eu não levantava o pé, dá uma levantadinha de pé, uma refrescadinha entrando na 1 e na 3, só para dar uma inspirada no motor, né? E aí fomos fazendo isso e de repente a gente estava lá em terceiro, mas algumas voltas atrás, né, dos dois primeiros, que eram o Al Júnior e o Emerson. E aí naquela batida do Emerson com o Al, na última volta, se o Emerson não tem a mão ali do cara lá de cima para ajudar ele a consertar o carro, eu teria ganhado $1,5 milhão de dólares na época, mas Aquela foto com aquela montanha de dólar que o Emerson tirou, a foto ia estar com a cara do Raul Boesel ali. Ia ser um Domino's Pizza ali. Então, porque a corrida são 200 voltas, né? Então é quem completa as 200 voltas primeiro. Eles iam completar 200. Então seria eu na bandeira amarela, porque não ia dar tempo de tirar os carros e limpar a pista, e ia terminar a corrida, acho que era 2, 3 voltas na bandeira amarela, e seria... Então foi por isso que o Al Júnior chegou em segundo, que ele já estava na volta 199, né? E eu terminei em terceiro. E aí, mas também não foi ruim, né? Para o motor Jazz, e depois da corrida ele tem que tirar um pouco de óleo do motor, do reservatório de óleo, para os oficiais de pista lá, e quase não tinha óleo nenhum, estava quase seco. Então também foi essa refrescadinha durante a corrida toda, acho que valeu a pena, senão acho que não ia aguentar.